agora a gente entra na parte do ônus da prova. Ou seja, quem tem que provar, a quem compete provar. E o ônus da prova compete a quem alega. Se eu fosse explicar isso num jargão popular, eu diria isso. Quem acusa tem que provar, né? Se eu estou falando algo de você, eu preciso provar o que eu estou falando. Então, quem alega precisa apresentar a prova da sua alegação. Então, igual, por exemplo, no caso dessa minha testemunha que eu preciso ouvir ela de maneira antecipada. Eu falar, olha, juiz, eu tenho que ouvir ela de maneira antecipada, porque ela vai viajar para Portugal em fevereiro. Eu estou alegando que ela vai viajar para Portugal em fevereiro, então eu preciso o quê? Apresentar a prova, juntar as passagens dela, mostrando que em fevereiro ela vai para Portugal. Quem alega tem que provar, ok? Quem acusa, o Ministério Público acusa a pessoa de ser um traficante. Então, durante o processo, o Ministério Público tem que apresentar as provas de que essa pessoa é traficante. Quem acusa tem que provar. Por isso que se diz que no processo penal, a defesa não tem que mostrar a inocência. É o promotor que tem que mostrar a culpa. Percebe como é que é um pouco diferente? Eu só tenho que mostrar que eu não sou culpado. Eu não tenho que mostrar que eu sou inocente. É o trabalho de mostrar a culpa é do promotor. Se eu sou culpado ou se eu não sou culpado, é o trabalho da defesa. Agora, se eu sou inocente, não sei, porque às vezes acontece justamente isso. A discussão vem pela invalidade da prova. Então eu não posso ser culpado porque a prova é nula. Né? A droga apreendida mediante invasão de domicílio. Olha, eu não vou ser culpado porque a prova não tem validade. Então, não tem como eu ser culpado disso. Mas eu sou inocente? Não. Mas eu não tenho que provar que eu sou inocente. Eu tenho que provar que eu não sou culpado. Eu tenho que provar que a prova contra mim não é válida. E não mostrar que eu sou inocente. Se eu mostrar que eu não sou culpado, eu já vou ser absolvido. Então, no processo, o Ministério Público tem que demonstrar que o réu é culpado. Mas a defesa tem que demonstrar que eu não sou culpado. Eu não preciso mostrar que eu sou inocente. Quem acusa é que tem que provar. Não é quem se defende que tem que provar. Quem acusa é que prova. E as provas, como a gente viu lá no começo, elas são produzidas pelas partes do processo. Quem tem interesse é a defesa e a acusação, que é o Ministério Público. Ministério Público e defesa. É o que vai produzir as provas. Aqui, a gente inclui querelante, assistente da acusação. Aqui, a gente inclui o ofendido, que também pode produzir prova. Ok? Então, essas pessoas são aptas a produzir prova. O juiz, por via de regra, ele não vai produzir prova, porque ele tem que ser imparcial. Uma parte fala uma coisa, outra parte fala outra, e ele decide de maneira imparcial. Ele não pode ter interesse no processo. Se ele começa a produzir uma prova, olha, isso aqui eu quero essa prova. Se ele começa a escolher qual a prova ele quer produzir, ele acaba então despertando aí, demonstrando que ele tem um interesse em julgar essa causa. E perde então aí a sua característica da imparcialidade. E se o juiz não for imparcial, tudo que ele fizer não tem validade. Que é inclusive o que aconteceu nos casos do ex-presidente e futuro presidente Lula, né, que teve as suas condenações anuladas pela imparcialidade do Sérgio Moro. Então ficou demonstrado ali que o juiz atuou como parte e não como juiz, e por isso o processo, então, todo se perdeu. Olha o perigo disso. Se tivesse sido feito tudo certinho, não se perdia a condenação. Mas como faz a coisa errada, acabou dando margem para essa nulidade aí. Então, o juiz, via de regra, não produz prova. Quem vai produzir prova são as partes. Mas no direito isso é um eterno depende. E, mais uma vez, tem essa exceção, e exceção é sempre matéria que a gente tem que redobrar a atenção, pois é cobrado constantemente nas provas. O juiz ele vai poder determinar a produção de prova em duas circunstâncias, que é as provas antecipadas, que a gente viu no slide anterior, lá no artigo 225 do CPP,
ele pode de ofício pedir essa prova antecipada, né? Se o juiz vê que a testemunha vai desaparecer, ou que está quase morrendo, ou que está em idade avançada, nem precisa de ninguém pedir para ele essa prova antecipada. Pode ser que alguém peça, igual no meu caso eu pedi. Mas se o juiz tivesse conhecimento, ele mesmo já poderia pedir essa produção de prova sem que isso demonstrasse uma parcialidade dele. Demonstraria só um cuidado. Olha, eu não tenho interesse em produzir a prova, mas essa prova que está apresentada está com risco de desaparecer. Então eu vou antecipar a produção dela. Quem pediu foi a pessoa, foi uma das partes. Mas a antecipação ele pode decidir isso e produzir de maneira antecipada, ainda que ninguém tenha requerido, ok? E ele também pode produzir a prova para dirimir uma dúvida sobre um ponto que seja relevante. E aí esse que é um detalhe importante. Porque esse ponto relevante ele tem que ter citado, essa dúvida tem que ter surgido durante o processo. Ela não pode ser uma complementação da acusação. Eu trabalho num caso de homicídio em Vila Velha, onde a pessoa foi presa, uma testemunha foi arrolada e ela dizia, olha, eu sei quem foi os autores do crime porque eu ouvi dizer e quem me contou foi a fulana que me falou. O Ministério Público deveria botar quem como testemunha? A fulana, mas ele errou e botou essa testemunha aqui que era só por ouvir dizer, era uma testemunha indireta. Aí quando chegou na audiência, o Ministério Público estava com dificuldade de achar essa testemunha aqui, e ele pediu para o juiz, então, ouvir a testemunha fulana como testemunha do juízo. Aí eu falei, olha só, mas como é que você vai pedir para ouvir como testemunha do juízo se essa testemunha aqui, que falou dela no inquérito, nem foi ouvida ainda? É ajuizado, doutor, tá, mas eu vou intimar logo as duas, porque aí na próxima audiência já tá as duas, a gente escuta essa primeiro, ela vai falar da outra, a gente escuta a outra, e fica tudo certo. Tudo bem. Se for assim, de fato, fica tudo certo. E a juíza fez assim. Só que o que aconteceu? Novamente não acharam essa testemunha. Aí o Ministério Público foi lá e desistiu dela, porque não estava conseguindo encontrar o endereço dela. Mas mesmo assim a juíza foi e ouviu a fulana. Ou seja, ninguém fez referência a essa fulana e a juíza ouviu. Na minha defesa final eu falei, olha juíza, você não pode fundamentar sua condenação no depoimento da fulana. Por quê? Porque ela não surgiu de uma dúvida sobre um ponto relevante durante o processo. Ela já era uma pessoa conhecida, não foi botada na denúncia do MP. E aí, quando chegou agora no final, o Ministério Público viu que ele tinha errado e usou o juízo como parte. Se essa pessoa tivesse sido citada no depoimento em juízo, poderia o juiz ouvir. Mas como a pessoa não foi citada no depoimento em juízo, então o juiz não poderia ouvir diretamente a fulana, senão ele vai estar atuando como parte. E aí o argumento foi inclusive acolhido, ela mandou tirar o depoimento da fulana do processo. Então o juiz ele vai poder produzir prova em dois momentos. Uma é a prova antecipada, que é uma prova apresentada para ele e ele só antecipa essa produção. E a outra é quando alguma testemunha durante a instrução fala sobre algo, fala sobre alguém, e isso gera uma dúvida no julgador, e aí ele pode esclarecer esse ponto de dúvida, o que não é uma iniciativa. Você vê que nas duas situações ele é provocado, né? Na prova antecipada existe o pedido da prova, alguma parte fez o pedido e ele só vai decidir pela antecipação, ele é provocado com o pedido. E quando é para dirimir dúvida relevante, ele é provocado pelo depoimento daquela testemunha a ter essa dúvida, né? Em nenhum momento aqui ele vai agir de ofício. Embora ele vai agir sem requerimento, né? Mas há uma provocação para que ele haja nesse aspecto. E aí a gente avança agora para os meios de prova. Como que é a forma de provar isso, né? E dentro dos meios de prova, os tipos de prova, a primeira delas é a prova pericial. Quando que vai ser necessário a realização de uma prova pericial? Quem vai dizer isso para a gente é o artigo 158
do Código de Processo Penal. Vamos lá? Acompanha aí comigo. Então, quando que vai ser necessário a prova pericial? A prova pericial também é chamada de exame de corpo de delito. O que é exame de corpo de delito? É a perícia feita no corpo do crime. Ó, no corpo do crime. Como assim, professor? No corpo do crime? O que é o corpo do crime? Então, se é um crime de homicídio, o corpo do crime é o cadáver. Se é um crime de tráfico de droga, o corpo do crime é a droga. Então, o corpo do crime, ele é o que a gente chama de vestígio da infração, vestígio do crime. Então, o corpo do crime é o vestígio do crime. Então, o exame de corpo de delito é o exame dos vestígios do crime, dos rastros do crime, das provas do crime, ok? Dos elementos desse crime. Então, quando eu examino o corpo do delito, eu vou estar examinando o rastro que esse crime deixou, o vestígio que esse crime deixou. Se é um crime de incêndio, o corpo do delito é o local incendiado, é o rastro que esse crime deixou, é o vestígio que esse crime deixou. Se eu estou falando de um crime de arrombamento, o corpo do delito é a porta arrombada, quebrada, esse é o vestígio que esse crime deixou. E se eu estiver falando de infração que deixa vestígio, toda infração que deixa vestígio é obrigatório a realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, e isso não pode ser suprido nem pela confissão do réu. Nem se o réu confessar, ele pode ser condenado por uma infração que deixa vestígio e não tem exame de corpo de delito. Então, por exemplo, se eu estou falando de tráfico de droga, o laudo químico demonstrando qual é aquele tipo de droga é elemento essencial. Se faltar o laudo químico, o réu não pode ser condenado. Inclusive, eu tenho um caso assim de um cliente que ele foi preso desenterrando uma droga. A polícia tinha ido no alto do morro, feito uma operação. Quando eles estavam descendo, já indo embora, eles olharam, viram um cara mexendo no meio de um lixão, foram lá ver o que era aquela atitude estranha, e quando chegaram lá, ele estava desenterrando uns entorpecentes. E aí foi preso em flagrante. Foi preso, ficou 7 meses preso, e na audiência, a promotora era minha amiga, e aí para tentar adiantar a vida do réu, ela falou: doutor, vou fazer as alegações finais logo aqui na audiência, que aí ele já é condenado logo, já vai para um presídio de condenado, já fica melhor para ele. Porque ele era confesso, ele tinha confessado, né? O tráfico de droga ali, que estava desenterrando a droga, e foi pego com a boca na botija, não tinha muito para onde fugir. E ela fez a alegação final em audiência, eu também fiz. Só que o que nem eu e nem ela percebemos é que no processo não tinha laudo químico ainda. E aí vai para a mão do juiz, e o juiz percebe isso. Eu nem tinha pedido. Eu até ganhei o mérito, mas na verdade nem foi trabalho meu. E aí o juiz, quando ele pega para sentenciar, ele vê que estava faltando o laudo químico da droga, estava faltando o exame de corpo de delito. O réu era confesso, mas pela falta do laudo químico, ele absolveu, porque não tinha como provar, não estava devidamente provado que aquela droga era droga. Porque para provar que a droga é droga, tem que ter o laudo químico. Isso é o exame de corpo de delito. Toda infração que deixa vestígio vai ter que fazer exame de corpo de delito nela. Se não fizer, não consigo provar essa infração. Essa prova não é válida. Não basta apreender o entorpecente. Tem que fazer o exame de corpo de delito. E respeitar essas formalidades essas regras, esses procedimentos que são necessários para produzir a prova de maneira válida, é que é o processo penal.
O processo penal é isso, é os procedimentos que precisam ser observados para que essa prova seja válida, para que no final isso vire uma sentença. Se eu não observo esses procedimentos, eu estou violando a lei. E se eu estou violando a lei, eu estou agindo de maneira ilegal. E se eu estou agindo de maneira ilegal, aquilo que eu estou fazendo não vai ter validade. Então tem que observar como é que é as regras do jogo, para que tudo tenha validade no final. O processo penal cuida disso, ok? Então, o exame de corpo de delito, se a infração deixar vestígio, é obrigatório. O cliente era confesso, foi pego em cima da droga, a droga foi apreendida, mas como não tinha exame de corpo de delito, o juiz não pôde condená-lo, foi absolvido. E o exame de corpo de delito, né, o exame nos vestígios do crime, ele pode ser direto ou ele pode ser indireto. Ele vai ser direto quando o perito analisa de maneira direta ali, ó, os elementos do crime. Então, quando o perito pega a droga e faz análise sobre a droga, quando o perito pega a mulher que foi agredida e faz análise ali no seu físico, direto. Então, esse é o exame direto, quando o perito tem um contato direto com o vestígio da infração. Mas, se os vestígios desaparecerem, ok? Então, só em caso de desaparecimento dos vestígios, eu vou poder fazer esse exame indireto, que é através da prova testemunhal, ok? Então, é possível o exame indireto quando os vestígios desaparecerem. Aí eu posso fazer o exame de corpo de delito através da prova testemunhal. Agora, se eu não estiver falando de vestígio que desapareceu, então o exame de corpo de delito é obrigatório.